Chaves Ribeiro de mantê-la presa no próprio apartamento por mais de 10 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro. A mulher afirma que contratou o homem como motorista em 2010, mas ele alega que os dois viveram um relacionamento amoroso. À Justiça, José apresentou uma escritura de união estável registrada em 2021. Regina disse que não se lembra de ter assinado o documento. Mas muitos se questionaram se uma lei não protegeria a mulher e anularia o documento que permite que o homem movimente os bens de Regina. É o que a gente vai entender agora com Viliane Gomes. Viliane, bom dia. Como é que fica essa situação, esse imbróglio aí envolvendo a Regina Lemos, envolvendo também o ex-motorista José Marcos Chaves Ribeiro? Bom dia, André, bom dia a todos que nos acompanham hoje aí no Jornal Cidade. É isso, né? A gente soube esse caso que, digamos, mobilizou a imprensa nesses últimos dias, falando a respeito dessa idosa que teve os bens recolhidos pelo senhor que era o motorista dela e se diz hoje, né, que foi esposo e que ela estava em plena consciência, né, de que estava realizando, passando os bens, dando todos esses direitos. Mas para a gente entender melhor a respeito disso, assim, quando é necessário declarar, de certa forma, a incapacidade, né, de algum idoso para evitar esse tipo de golpe, vamos conversar com a coordenadora do curso de Direito da Uninasal Caruaru, Tereza Tabosa. Bom dia, doutora Tereza, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Quando é necessário declarar essa incapacidade, né, para poder evitar esse tipo de golpe? Bom dia a todos. Na verdade, a lei civil, né, que regula a capacidade das pessoas naturais, ela não diz em que momento essa capacidade ela deve ser limitada, restringida. Porque a lei diz quando inicia a capacidade, mas ela não diz quando ela finda. E quem vai dizer quando essa capacidade deve ser limitada, restringida ou até cessada mesmo, é justamente a condição da pessoa idosa, né? Então, a gente vê aí hoje no Brasil idosos com 80, 100 anos, né, plenamente capazes, que podem expressar a sua vontade, que podem declarar a sua vontade, que podem contratar, enfim, praticar todos os atos da vida civil. Então, quem vai dizer quando essa capacidade, de fato, não é mais, não deve mais acontecer, é justamente o juiz, né? E isso se dá através de uma ação. Antes disso, o idoso goza, a pessoa, de um modo geral, goza de plena capacidade. Então, poderá estar apto a praticar todos os atos da vida civil. Quem pode solicitar esse tipo de laudo? Olha, na verdade o laudo, né, e tudo pode começar a partir de um laudo médico, mas quem pode solicitar, reivindicar essa declaração de incapacidade são os parentes do idoso. E na ausência deles, a gente tem aí o Ministério Público, que pode sim atuar de modo que esse idoso passe a não praticar mais os atos da vida civil, não podendo contratar, não podendo expressar a sua vontade, praticar os atos em geral. Porque no caso da Regina, dizem que existem documentos que declaram, né, que ela estava com capacidade, que ela estava em plena consciência quando aconteceu todo esse caso. Como proceder agora? Na verdade, a declaração da capacidade é uma exceção. Veja, é uma exceção à regra, porque a regra é a capacidade. Então, se alguém precisa dizer que alguém não tem capacidade para a prática de algum ato na vida civil, essa pessoa deve procurar um médico, né, um médico que tenha condição de atestar essa incapacidade. E não basta só isso. Declarada essa incapacidade, essa pessoa, naturalmente, ela deve ser submetida a uma perícia. E essa perícia será realizada pelo Poder Judiciário, pelos peritos do Poder Judiciário, né? Então, não é qualquer declaração que vai dizer se uma pessoa é capaz ou incapaz. Quando não há herdeiros, como no caso também da Regina, né, como é que fica essa questão da movimentação, né, dos bens por terceiros? Olha, a pessoa ela pode nomear um procurador, né, para praticar por ela os atos da vida civil. Se essa
procuração, né, se esses poderes não foram conferidos a ninguém, é a própria pessoa quem deve praticar esses atos. Claro, se esses poderes, eles podem ser para um ato específico ou para os atos em geral. Então, para que eu possa praticar um ato por alguém, eu preciso estar munida de um documento que a gente denomina procuração, né, seja ela pública ou privada, para que a pessoa possa atuar em meu nome. Então, não é qualquer documento que vai dizer que eu estou apta a praticar atos por alguém, mas esse documento ele precisa ser um documento hábil, né, e a lei diz qual é esse documento. A gente, assim, foi um caso conhecido, uma pessoa, né, com grandes posses, mas o que fazer, né, se você se vê numa situação dessa, está vivendo sobre o cárcere de alguém, como conseguiu fugir dessa questão, como proceder agora? Olha, aí entra uma questão muitíssimo interessante, que é a questão da responsabilidade, do dever, da obrigação. Quem tem obrigação, quem tem dever de cuidado de uma pessoa idosa. E aí a lei ela não limita a família, ela não restringe o Estado, mas ela dá obrigação também à comunidade e à sociedade. Veja então, as pessoas de um modo geral, elas convivem em sociedade, mas elas convivem numa comunidade menor. Na comunidade menor, por exemplo, a igreja, né, os clubes que elas frequentam, a própria comunidade familiar, né? Então, não é essa obrigação, esse cuidado, esse dever de informar as autoridades competentes vai além da família. Então, se você diz assim, olha, não tinha família, não tinha quem comunicasse, tinha sim quem comunicasse. E aí entra a obrigação da sociedade, da comunidade e do próprio Estado, e o Estado vai atuar na ausência dessas pessoas. Então, nós somos levados a dizer que a obrigação é da família e do Estado. Não é apenas do Estado e da família. A obrigação é também da comunidade e da sociedade. Então, aquelas pessoas que conviviam com essa pessoa, com o idoso, direta ou indiretamente, verificando uma situação dessa de cárcere, elas têm sim a obrigação de comunicar ao poder público. Então, é observar, né? Não ficar aquém das situações. Hoje, exatamente, hoje a lei, eu acho isso muito, muito louvável, não é? Que a obrigação, ela é expandida, né? Então, por exemplo, a obrigação de denunciar um crime, todos temos. Né? Todos temos a obrigação. E aí a situação, ao que parece, até que se prova em contrário, era de cárcere privado. Cárcere público é aquele que acontece nas comunidades que o Estado fiscaliza, organiza. Mas aí a gente, ao que parece, era uma situação de cárcere privado. Então, alguém sentiu falta dessa pessoa na igreja, alguém sentiu falta dessa pessoa no parque, alguém sentiu falta em ambientes que ela frequentava regularmente. Então, havia, sim, uma obrigação da comunidade de informar. Muito obrigada, doutora Tereza, por sua participação aqui no Jornal da Cidade. Daqui a pouquinho tem Manhã Cidade. Então, ouvimos Tereza Tabosa, que é coordenadora do curso de Direito da Uninassal, que trouxe alguns esclarecimentos, né, a respeito desse caso, que ficou aí conhecido, da dona Regina, que ficou em alguns anos, por 10 anos, vivendo em cárcere privado. Então, como é que deve se proceder a respeito disso? E lembrando que, como ela mesma falou, a comunidade não deve fechar os olhos diante desse tipo de situação. Volto contigo, André. Muito obrigado pelas informações.